A sua apresentação hoje se intitula Estratégias alocutivas e formas de tratamento como elementos intensificadores nas campanhas publicitárias turísticas sobre Brasil, Portugal e Romênia. Muito obrigada, Andréia, por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Vanessa, e gostaria de começar a minha apresentação hoje com os agradecimentos, porque fiquei mesmo muito contente com o convite feito pelas professoras Vanessa Meirelles e a professora Márcia Vieira Machado, e é sinceramente um prazer estar cá numa cidade que não conhecia, que é linda e com colegas novas, talvez fora do contexto, um contexto mais conhecido de Paris, mas ainda estou a partilhar lembranças de doutoramento, talvez comuns com a Vanessa, tendo em conta que fizemos as duas o doutoramento em Paris 8 e com a professora Isabelle Desmé aqui presente também. E vou começar com a apresentação, uma apresentação breve dos meus objetivos. Vou ver se isso funciona agora. Já não? Então. Já não. Pronto. Então, trata-se de um estudo descritivo e analítico que vai apresentar o processo de construção de imagens e representações sobre o Brasil, Portugal e a Roménia através de várias campanhas turísticas de promoção interna e de promoção externa. E para isso teremos como referência alguns anúncios publicitários produzidos pelos Ministérios de Turismo e os órgãos dos três países num período bastante largo, a partir de 2008 até 2022. Pretendemos mostrar que o uso destas representações culturais sobre os três países nas campanhas turísticas, na imprensa escrita, mas também nas publicidades audiovisuais, quer dizer, nos dois casos trata-se de textos multimodais, porque temos as imagens, no caso das publicidades audiovisuais temos o som, temos os jogos com a escrita, a voz off, a presença de várias personagens, passando para os sites especializados na internet, os próprios sites de turismo. Todo este uso é fortemente modalizado em função de cada país, sendo desta vez o produto a vender apresentado através de estratégias diferentes, uma vez que os habitantes do próprio país já conhecem os lugares a visitar, e os outros sendo os potenciais turistas, são concebidos como potenciais visitantes que vão descobrir, talvez, pela primeira vez, o seu destino. No que diz respeito à construção de imagens do outro índice próprio, a modalização axiológica que desempenha um papel fundamental na construção dessas imagens, no discurso e através do discurso. Com base na teoria semântica de... Foi abaixo. Caiu. E algum... Não faz mal. Conectando um e desconectando o outro. O Pedro faz isso, o Pedro se conecta. Então, posso continuar? Consegue ver? Pronto. E eu pensava que... Desculpa. Pronto, então vou continuar. E o que nos interessa para a nossa análise é, sobretudo, o fenômeno da deixis,
a deixis pessoal, temporal e espacial, mas sobretudo pessoal, tendo em conta que vou falar um pouco das formas de tratamento, porque os textos exibidos aparecem assumidos por o meu e a ancoragem de um aqui agora é fortemente marcada. Abordamos a categoria deixis, bem como a estratégia persuasiva nos anúncios escritos, mas também nos anúncios audiovisuais, e o nosso estudo será baseado, em particular, na obra de Carl Bühler, Bernard Potier, Oscar Lopes, Fernanda Miranda Fonseca e Patrick Charodot. Sim, sim. Não. Não faz mal. Eu só vou passar para esta parte sobre a deixis. Sim, sim, não se preocupem. Estas coisas já aparecem sempre nas apresentações em linha e por isso gosto muito mais dos colóquios presenciais. Então, aqui tem um pouco o que estive a apresentar sobre a abordagem da categoria da deixis e, nomeadamente, da deixis pessoal, como dizia, enquanto estratégia persuasiva da publicidade na imprensa escrita e nas publicidades audiovisuais, que vai permitir-nos mostrar a importância dos papéis enunciativos no discurso publicitário e ilustrar assim, talvez, as diferentes modalidades enunciativas, elocutivas, delocutivas, em algumas publicidades turísticas, como estava a dizer, nem nas campanhas turísticas internas e nas campanhas externas. Segundo a nossa professora Maria Helena Araújo Careira, o tratamento e as formas de tratamento podem ser encaradas como um fenômeno a ser analisado de um ponto de vista linguístico, mas num triângulo entre a elocução, as formas que têm a ver com o eu, a locução, as formas que têm a ver com o tu, e a delocução com ele, ela. A complexidade das formas nominais, pronominais e verbais em português, mas também em romeno, permite alargar, diminuir ou, às vezes, evitar o tratamento. Por exemplo, em um emprego, das formas de tratamento pode variar entre o tu, você, o senhor, ou a simples utilização da forma verbal, como grau 0 de deferência. E também interessa-nos estudar estas formas de tratamento e a construção de identidades, de imagens, de etos, segundo os estudos de Sintra, de Araújo Careira, 1997, Isabel Duarte, 2011, Ionescu Sandoyo, 1999. E assim, talvez, captar vias de acesso ao estudo de imagens polifacetadas, o eu e o outro, no discurso turístico brasileiro, português e romeno. Como as representações culturais mudam em função de cada país, o nosso principal objetivo vai ser o estudo de várias campanhas turísticas e é por isso que achamos importante mostrar várias campanhas a partir de 2008 até hoje em dia. Por último, discutiremos a relevância da aplicação do modelo cronodeítico de Bernard Potier, aplicados aos anúncios turísticos. E, de acordo com este modelo, o locutor é tomado como um marco e as zonas deíticas são organizadas em torno dele por graus de proximidade e de acordo com várias orientações. Trata-se de um modelo radiante. Segundo Bernard Potier, as referências culturais, o que nos interessam para esse estudo, ocupam um lugar de destaque na instanciação desses gráficos. Pretendemos, assim, mostrar que o uso das representações culturais sobre os três países é fortemente modalizado,
já estivemos a trabalhar nesta área e temos vários estudos, um pouco na tese de doutoramento em 2009, mas também um estudo apresentado em 2013, no âmbito de do colóquio Abralin, no Brasil. E para a análise do nosso corpus, utilizamos conceitos de duas áreas distintas, o discurso e o turismo. Apesar de estas áreas se ligarem a bases teóricas e críticas variadas, a forma como estes dois campos de pesquisa interagem tem tido menos interesse. A complexidade do discurso publicitário ou turístico, na sua interdisciplinaridade, pode ser descrita a partir da necessidade de satisfazer as expectativas no ato de viajar, no momento em que o turista visitante consome o bem turístico. O turismo envolve características culturais, sociais e políticas, assim como uma atividade de consumo. Na percepção de Latour, em 1992, o turismo passou a ser um mecanismo de conhecimento do outro. Não se trata de um encontro casual com os espaços distintos de realidade vivida como pelo potencial turista, visto que há cada vez mais um processo de criação linguística em que se consomem imagens, significações e narrativas pré-estabelecidas por guias turísticos, sites internet ou publicidades turísticas neste caso. A análise do discurso reconheceu recentemente que a área do turismo poderia ser encarada como um contexto para o estado das relações interpessoais e intergrupais, sobretudo no contato intercultural oferecido pela globalização. Uma prova nesse sentido representa um número crescente de abordagens francesas e anglo-saxônicas sobre a comunicação turística. O estudo de Boyer, Bedé, Burget, Gutsos, Jaworski e Pritchard, entre outros. De facto, o discurso é um conceito complexo que envolve uma prática social, o estudo da língua em uso, uma interação orientada, um sistema semiótico que implica ao mesmo tempo representações linguísticas e não linguísticas, e para a Catherine Kerbator-Ekoni, os discursos representam o lugar onde se constrói a identidade social e a relação interpessoal. Há outros linguistas que consideram que o discurso constitui a principal fonte que concilia a nossa relação com o mundo e com os outros, porque permite a negociação constante dos pontos de vista. E estivemos a ver um pouco este aspecto nas comunicações precedentes. A partir dessas definições, podemos considerar que o discurso turístico desempenha um papel fundamental na construção da identidade. A análise do discurso, numa perspectiva interacionista, mostra um interesse evidente para com as condições de produção e de recepção do discurso. E nessa ótica, o discurso turístico dá acesso a uma cena de enunciação, o que poderia ser uma cena de enunciação chamada Dominique Manguenon, uma representação que o discurso faz da sua própria situação de enunciação. Por consequência, o discurso turístico constitui um instrumento de análise e de compreensão da sua cultura e da cultura do outro. No que diz respeito ao corpus, tem aqui várias campanhas publicitárias, sobretudo os nomes das campanhas publicitárias. Uma campanha publicitária, em princípio, poderia demorar alguns anos. É o caso das campanhas publicitárias no Brasil, começaram em 2008 e acabaram em 2010, mas depois tiveram outros ecos noutras campanhas, como vamos ver. Por isso, tentamos pôr em espelho campanhas que saíram ao mesmo tempo nos três países. Nem sempre conseguimos, porque, como podem ver, na Roménia os anos não são os mesmos, mas no que diz respeito ao discurso turístico português e brasileiro, temos quase as mesmas datas. O que nos interessava hoje era também esta mudança entre as campanhas a partir de 2008 até a pandemia, e como é que a pandemia afetou o ramo do turismo, o que é que mudou, sobretudo no que diz respeito às formas de tratamento, se houve uma mudança e como é que estamos a encarar as novas campanhas publicitárias.
No caso das publicidades turísticas escolhidas, contamos também com muitos textos, como estava a dizer, que são construídos a partir da modalidade axiológica. Então, o destino está a ser apresentado de uma maneira positiva. E vamos começar com as campanhas turísticas brasileiras. Eu utilizei muito o portal Embratur. Então, são as campanhas originais. São, sobretudo, as campanhas para visitar o Brasil, mas há depois várias campanhas para as diferentes regiões do Brasil. A mesma coisa acontece com Portugal e com a Roménia. E vamos começar com o Brasil Sensacional. Esta campanha que começou em 2008 e demorou até 2010. A campanha está na hora de conhecer o Brasil. E tratou-se de uma campanha interna destinada a divulgar o Brasil e principalmente os destinos de sol e praia, convidando os brasileiros a viajar pelo país nas férias de verão. E ao apresentar imagens mais ou menos conhecidas, a campanha procura julgar e desafiar o leitor a descobrir o nome de um destino apresentado como um teste de escolha múltipla. Na imprensa escrita encontramos 20 cenários que foram escolhidos, não só destinos, mas também eventos culturais ou gastronomia que são mostrados. Temos aqui a frase tipo: se você é brasileiro e não sabe a resposta, está na hora de melhor conhecer o Brasil. Nas férias, viaja pelo Brasil. É bom para você, é bom para o país. Destacando então estas imagens mais ou menos conhecidas do imaginário brasileiro, a campanha brinca e desafia o leitor a acertar o nome do destino mostrado, como neste teste de escolha múltipla, mas também jogando com uma maneira de agir sobre o outro, a modalidade factual e a modalidade axiológica. Uma mesma coisa para este segundo anúncio, com este cenário. Agora, gostaríamos de passar para uma outra campanha, desta vez o Brasil Sensacional, mas concebida para os estrangeiros. E se no caso das campanhas internas, a ausência de qualquer pessoa e de presença humana pode ser vista como uma tentativa de seduzir todos os brasileiros, podemos ver que aqui nas campanhas publicitárias externas temos uma representação dos brasileiros do lado esquerdo e também uma representação visual dos possíveis turistas, que são jovens, sorridentes, cheios de energia. Nos dois casos, temos a relação interpessoal que está a ser constantemente destacada pela relação alocutiva através do uso do pronome você, dos gerúndios e das frases, das perífrases verbais, mas também retomas. As retomas anafóricas que são um elemento central das publicidades turísticas em geral. É bom para você, é bom para o país. E todo este conjunto ajuda a criar uma ideia de uma conversa informal. Temos assim um ato duplo, um ato de leitura, neste caso, porque se trata de um texto escrito e de um anúncio escrito na imprensa escrita, e um ato pragmático de realização destes enunciados, que poderia funcionar como um possível guia um guia turístico. Trata-se também de um discurso marcado pela modalização factual, graças à utilização do modo imperativo, o que representa, a nível de comunicação, uma interação direta entre o locutor, o seu interlocutor, e, por exemplo, programa-se para conhecer o Sul e outras regiões do Brasil em suas próximas férias. A descrição das atividades e dos lugares é orientada, destacando assim as diferentes características suscetíveis de serem interpretadas favoravelmente pelo leitor, esportes de aventura totalmente integrados à natureza e praias com muito agito e gente bonita. Isso é sensacional, isso é Brasil.
pus aqui, preparei também uma tradução em francês. Todas estas campanhas, o Brasil Te Chama, Celebra a Vida Aqui, mostram também uma diversidade dos cenários propostos por um país como o Brasil, a diversidade dos produtos, dos destinos turísticos e também este duplo jogo entre o pronome da segunda pessoa, tu, Brasil Te Chama, celebra a vida. Características também do português brasileiro com esta interpretação e este jogo constante entre tu, você e as formas do imperativo na terceira pessoa. No que diz respeito às campanhas portuguesas, em 2009 houve uma campanha que teve como título Descubra Portugal, um país que vale por 1000, ou Escolha Portugal, um país que vale por 1000, e que representam campanhas de promoção também interna do turismo de Portugal e que pretendiam realçar a diversidade da oferta nacional. Não podemos esquecer que naqueles anos também estávamos depois de uma crise mundial que afetou todos os países, um pouco como neste momento. E tem aqui um exemplo, esta campanha turística Descubra um Portugal Maior, lançada em 2009, que incluiu 3 anúncios diferentes com o mesmo padrão argumentativo, a página dividida em duas partes autônomas, mas complementares, com dados científicos, números que funcionam como argumentos em cima de uma pergunta dirigida ao leitor, um pouco como nas campanhas brasileiras, com marcas deíticas, adjetivos possessivos, a sua próxima saída, os seus clientes, a sua próxima conquista. E na parte inferior da página, um pequeno texto informativo que também poderia funcionar como uma espécie de guia turístico. Pus aqui a tradução também. E com mais estes dois, Descubra Portugal, um país que vale por 1000, Escolha Portugal, um país que vale por 1000. Aqui podem ver a diferença, tem mais a ver no uso do verbo no imperativo, mas com a mesma ideia de um país que tem vários cenários e que pode receber turistas com interesses múltiplos. No que diz respeito às campanhas rumenas, ao contrário do que se passa em Portugal ou na Roménia, ou no Brasil, países que receberam vários prémios internacionais para as suas campanhas de turismo, nos últimos 20 anos a Roménia mudou constantemente de campanhas turísticas, tentando encontrar um fio condutor nas várias campanhas turísticas propostas. Isso tem a ver com a mudança entre o Ministério das Relações Exteriores ou o Ministério do Turismo e vários órgãos que tiveram a encontrar slogans e poderíamos talvez responder dessa maneira à inconstância das mensagens transmitidas e a variedade das campanhas propostas. Aqui temos uma campanha de 2009, Roménia, Terra de Escolha, que saiu diretamente em inglês, então para os turistas estrangeiros, e os anúncios brincam em inglês com as imagens de 3 personalidades mundialmente famosas que estão a ser associadas a 3 animais emblemáticos da Roménia. Um urso, a garça, o lince. Por exemplo, Gheorghe Hagi, que é um jogador de futebol muito conhecido, descubra outros tesouros da Roménia, um país cheio de experiências, Roménia, terra de escolha. Ou Nadia Comaneci, a primeira ginasta que recebeu nota 10 na história da ginástica, descubra outros tesouros da Roménia. Ou Iliana Stase, um outro jogador de tênis, um jogador muito conhecido. Então, o texto funciona também como um jogo entre informações conhecidas e informações novas, o que poderíamos chamar de tema-rema, mostrando os atletas romenos e, ao mesmo tempo, a diversidade da vida selvagem romena. Força do urso,
para um jogador de futebol, a elegância da garça para a ginasta e assim por aí fora. E o uso do valor imperativo nos anúncios também ajuda a tentar ultrapassar este convite para além dos anúncios na imprensa escrita. Uma outra campanha, partindo das 3 personagens conhecidas, mas desta vez um anúncio audiovisual, então uma publicidade audiovisual, tem a ver com estas situações um pouco esquisitas, onde Nadia Comaneci apresenta o país, um único país do mundo onde as mulheres têm o direito legal de se casar com 4 homens ao mesmo tempo. É claro que aqui é mais um efeito de humor que quer ser transmitido, tendo em conta que na Roménia não foi sempre um destino turístico, comparando com Portugal, o Brasil ou até com a França. E a mesma coisa, a Gheorghe Hagi visita a Roménia e prova os frutos peixes, claro que não há frutos peixes. E é a voz off que vai desfazer e vai restabelecer a verdade, não sabe nada sobre a Roménia, não é? Está na hora de fazer uma visita para descobrir. Como podem ver, a mesma temática de 2009 está na hora de descobrir. Neste momento aparece um pouco nas campanhas brasileiras, portuguesas e romenas. Outro anúncio que saiu em 2013 teve a ver desta vez com uma campanha pensada numa Roménia autêntica, e então vários cenários também, vários lugares para serem descobertos, e desta vez com um novo logo, explorem o Jardim dos Cárpatos. E este é o logo que a Roménia tem neste momento, e todas as campanhas estão a ser construídas a partir deste logo e deste slogan. E pus aqui um texto em romeno, já que não tenho sempre a oportunidade de falar sobre o romeno, talvez para um público lusófono. E gostaria de mostrar um pouco o texto para mostrar também todos os deíticos espaciais, mas também temporais, e sobretudo os deíticos pessoais. Aqui sonhei em voar sobre as montanhas, sobre as águas, sobre as cores, sobre o tempo e as estações. Então, de novo, a modalidade axiológica muito presente. Essa é a única maneira de cobrir tudo. Este lugar existe, está vivo, pode senti-lo vibrando. Gostaria da Roménia e dos meus romenos. Mais uma vez, nesta conversa quase informal entre a voz off e o possível turista. E houve uma ruptura, como bem sabemos, com a pandemia, e a partir de 2020 tivemos e assistimos a campanhas que estiveram a transmitir-nos exatamente o contrário: não sair de casa, não viajar, negação. A primeira campanha foi concebida pelo Turismo de Portugal, mas, como podem ver aqui, com Remarca Sua Viagem, trata-se de uma campanha brasileira. Quase todos os países tiveram a adotar os mesmos mecanismos. Aqui temos você é um nosso convidado, mais que especial, para se apaixonar para um país continental e bonito por natureza. Então, quando tudo estiver bem, venha amar e se encantar com o Brasil.
No caso das campanhas portuguesas, estas saíram em inglês, mas com os subtítulos em português. E aqui temos de novo estas retomas anafóricas: chegou o tempo de parar, chegou o tempo de parar, chegou o tempo de parar. A parte final, e quando esses dias chegarem, voltaremos a dizer Visite Portugal, que é o título da campanha. Ou então uma campanha desta vez regional, Haverá Tempo, concebida em torno do futuro, haverá tempo, e de novo as retomas anafóricas: haverá tempo para voltar, haverá tempo para recomeçar, haverá tempo para navegar, até lá ficaremos em casa. E, claro, a Roménia também. A Roménia propôs uma campanha do mesmo tipo, ficar em casa. O que podemos ver com estes exemplos é o apelo generalizado neste sentido inverso ao habitual. Não saia, não visite, não viaje. E podemos também, como traço distintivo, mostrar o uso do nós inclusivo, o que até aqui não aparecia. Ou tínhamos as estratégias alocutivas, com você ou tu, mas nunca este nós inclusivo. Então, fazemos parte todos do mesmo conjunto para ultrapassar este momento terrível. E a partir de 2021, quando o domínio do turismo recomeçou a ter de novo turistas, mas desta vez um turismo de novo interno, virado para as campanhas internas, assistimos a uma ruptura no sentido de que as campanhas, sobretudo os anúncios audiovisuais, estão a ser concebidos ou em torno da modalidade axiológica, então com muitas enumerações, o uso da metáfora, as retomas anafóricas e quase sem formas de tratamento. Mostro-vos um exemplo para Portugal, um outro tipo de ruptura, tendo em conta que esta campanha foi feita a partir de uma canção muito conhecida, Only You. Então, pode ser a tradução do inglês para o português, mas, em princípio, todas as campanhas que apresentamos até agora foram concebidas na terceira pessoa. Agora, temos o uso do tu podes, visitar Portugal, tu podes, o que poderia ser considerada como uma mudança bastante impressionante em comparação com as outras campanhas concebidas na terceira pessoa do singular. Ou uma outra ruptura, como podem ver, esta é uma campanha que começou no verão passado e que está a ser desenvolvida neste momento. Trata-se de 5 anúncios audiovisuais: tempo de ser, tempo de saborear, tempo de andar, é o caso deste anúncio, tempo de surfar e por aí fora. E aqui não temos formas de tratamento. Só temos enunciados onde temos, sobretudo, a modalidade axiológica e retomas anafóricas. É tempo de mexer, tempo de recuperar, tempo de espalhar, é tempo de mexer, tempo de enganar, é tempo de explorar, é tempo de apanhar e por aí fora. Não temos praticamente formas de tratamento nestes anúncios. Ou um outro anúncio, desta vez de ruptura, no que diz respeito às campanhas brasileiras: ser brasileiro, estar sempre perto de um destino incrível. E desta vez temos quase uma definição do que é um brasileiro, ser brasileiro, mas com a presença do imperativo: viva, descubra, e com esta representação do turista brasileiro. E no que diz respeito à Roménia, continuando a campanha Romênia Redescobre-te, então, claro que são os romenos, mas o vocativo tem a ver com o país. De novo, como podem ver, não temos nenhuma representação na imagem final, nem dos habitantes, nem dos possíveis turistas, e com o uso de um nós inclusivo, mas com
o uso do tu, Romênia redescobre-te. E, por último, esta campanha que está a ser feita com a ajuda de personalidades, cantores ou outras pessoas conhecidas na Roménia, mas também com turistas, possíveis turistas ou pessoas que gostam da Roménia e que podem fazer as próprias campanhas graças aos novos meios que temos hoje em dia e com a ajuda deste uso tu que aparece, como podem ver, em todas as frases. Então, há este jogo entre não utilizar nenhuma forma de tratamento e tentar indicar a ideia de mudança e o uso constante do tu para apresentar o lugar, para tentar convidar o outro. Pus-vos aqui alguns processos de modelização axiológica positiva, como a metáfora, a enumeração, as formas de tratamento. Claro que há vários níveis e os atos de linguagem também poderiam ser considerados como elementos intensificadores, porque poderíamos ver e considerar os anúncios audiovisuais ou como uma relação de conselho, segundo Morin, ou como uma relação de convite a viajar, segundo Catherine Kerber-Torrechioni. E, por último, as temáticas que aparecem sempre nas campanhas turísticas, sendo brasileiras, portuguesas ou rumenas, que têm a ver com comunicação turística, o lazer, a gastronomia e a cultura. Então, mais uma vez, a importância da presença da deixis, a deixis pessoal, você, nós, tu, em português, e em romeno, o uso da segunda pessoa do plural, através da morfologia verbal, o nós, inclusive o eu, quando se trata de personagens muito conhecidas que querem apresentar o país, e o tu, que é um tu quase generalizado para um leitor, para um possível turista, e um tu como existe talvez em espanhol, no que diz respeito a esta interpelação quase genérica. E com a importância do espaço, dos deíticos espaciais, e do tempo, sobretudo nestes momentos, o tempo de parar. E estivemos a ver a articulação complexa entre os potenciais turistas e os agentes humanos que aparecem ou não nas publicidades, depende muito das campanhas internas ou externas, e as personalidades conhecidas ou não, e reconhecidas ao mesmo tempo como símbolo de identidade nacional nesta relação metonímica com o país, como foi o caso da Romênia, e a presença, a ausência de outros agentes humanos, os possíveis turistas, as representações visuais que poderíamos ter. Muito obrigada pela vossa atenção e aqui algumas referências bibliográficas.